Olá pessoal, estamos juntos mais uma vez para estudar a lição da Escola Sabatina. E nessa semana o tema da nossa lição é compartilhando a palavra. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o objetivo de pregar o Evangelho, qual o alvo, o que se busca, o que se almeja alcançar e qual o benefício, tanto para quem ouve quanto para quem prega. A gente já falou sobre isso em outros, mas o tema geral dessa semana é esse. Então fica aí até o final, não sai daí não. Compartilhando a palavra. A lição dessa semana ela se baseia num verso muito bonito do profeta Isaías. Eu quero ler com vocês aqui. O texto diz o seguinte: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então Deus tem um propósito com a sua palavra. E esse verso é um verso, na verdade eu gosto muito de repetir esse verso. Em muitas pregações eu já usei porque ele sintetiza ali não só o propósito da palavra, mas também o poder que acompanha a palavra de Deus. Jesus, esse texto é uma promessa. Jesus declara o seguinte, ele fala que a palavra dele não voltará vazia. Então quando você prega o Evangelho, quando o Evangelho alcança alguém, não sei de que forma, seja de que forma for, pode ser por alguém pregando, pode ser por um livro que alguém recebeu, por um folheto que foi lido, por um programa de TV, um programa de rádio, não importa como a mensagem chegue, quando a pessoa é atingida por essa mensagem, pela palavra, ela vai surtir um efeito na vida da pessoa. Não quer dizer com isso que o efeito sempre vai ser positivo, porque isso vai depender da forma como a pessoa a recebe, mas que ela vai ter um impacto na vida dessa pessoa, vai ter. A vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma, nunca. Ela pode até descrer da palavra de Deus, mas ela vai ter que desenvolver argumentos, ela vai ter que trabalhar, e isso vai incomodar a vida dela. Isso se tornará um incômodo na vida dessa pessoa, até mesmo daqueles que são contrários à palavra. Então, a palavra ela vai e ela não volta vazia. Ela não volta vazia, ela tem poder, ela é acompanhada de poder. Então, esse verso de Isaías, ele é tremendo, ele é fantástico. Vamos lá. Você, estudante da palavra de Deus, você tem um compromisso com Deus. Você não pode guardar a palavra de Deus para si. Você tem que levar ela para outras pessoas. Então, abrace esta promessa de Deus. Quando você fizer esse trabalho por alguém, a palavra de Deus vai alcançar essa pessoa e ela não voltará vazia. Ela volta com um resultado. Eu não sei qual resultado vai ser, mas ela tem um resultado. Ela vai ter. Isso você pode ter certeza. Vamos lá, o primeiro tópico da lição, e falando sobre símbolos da palavra de Deus. Por que a lição traz essa questão? A palavra tratada como símbolos. Na verdade, a gente encontra símbolos da palavra de Deus na Bíblia inteira. Aqui foram separados apenas alguns. Vou mostrar para você uma listinha agora de alguns desses símbolos. A gente vai considerar um pouco o significado deles e para onde eles apontam. O que eles nos ensinam sobre a palavra de Deus. Então vamos lá. Salmo 119, 105 vem dizendo assim que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. Um verso muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela ilumina o nosso caminho. Ela não deixa que a gente, nesse mundo de trevas, de escuridão, ela não permite que a gente se perca. Ela ilumina, ela espanta, ela manda para longe as trevas e você consegue enxergar bem o caminho, consegue enxergar bem a sua meta, o seu alvo. Então a palavra de Deus ela vai te trazer confiança no momento difícil, que é o momento em que vivemos. O mundo ele jaz nas trevas do maligno, e a palavra de Deus é essa luz que afugenta toda a ignorância, a falta de sabedoria.
né? A luz de Deus, ela nos amplia os nossos horizontes, né? Nos faz enxergar com mais clareza. Então, é nesse sentido que a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. É como uma lâmpada, né? A figura que é usada aqui é a figura da lâmpada. O camarada naquela época usava aquela seria mais ou menos uma lamparina, né, com azeite, havia um pavio, né? Hoje a gente pode, né, usar como uma coisa parecida à lanterna. A lanterna, ela te ajuda na escuridão. Você está andando ali, você está procurando alguma coisa em casa. A lanterna vai te ajudar, vai iluminar aqueles cantos onde a luz não alcança. Na escuridão, faltou energia elétrica, você tem a lanterna vai te ajudar ali. Então a lâmpada era usada da mesma forma, né, nos dias de quem escreveu aqui o Salmo. Então, nos dias do salmista, a lâmpada tinha a mesma função, né, a mesma função que você tem hoje, né. Ele tem a função de facilitar a nossa vida. Pense nisso. A palavra de Deus facilita a nossa vida, nos traz conforto e nos traz certeza, tira os nossos temores, porque quem vive nas trevas vive com temor. Né, as trevas ele é até sinônimo de perigo. Né? Então, desde criança, a criancinha já sabe disso. As crianças temem a escuridão. E o ser humano cresce com esse temor, né? Com essa dificuldade de conviver ali no meio das trevas. Então ele precisa de luz, precisa de iluminação. A palavra de Deus, ela vai descomplicar a vida, vai tornar a vida mais simples. Jeremias 23, 29 fala assim, que a palavra de Deus é um fogo e um martelo que despedaça a rocha. Ela é como um fogo. O que o fogo faz? Para que serve o fogo? O fogo, ele purifica. Na palavra de Deus ele tem vários significados, né? O fogo, ele purifica a escória, né? Você, quando tira ali da pedreira os metais, né, um metal nobre, mas ele está ali contaminado com pedregulhos, com outros metais não tão nobres, e quando você coloca no fogo, ele derrete e você consegue eliminar a escória. Então o fogo, ele é um elemento, na palavra de Deus, que tem um sentido de purificação, ele purifica. Assim também a palavra de Deus nos purifica. A palavra de Deus, ela faz esse trabalho na nossa vida, nos purifica dos nossos pecados, nos livra, tira a escória, né? Ele põe para longe aqueles defeitos de caráter, nossos problemas morais. Né? A palavra de Deus tem esse poder. E ela também é como um martelo que fere a rocha, despedaça a rocha, né? Destrói, elimina as dificuldades, elimina os empecilhos, né? Os pedregulhos que tem no nosso coração, nossos defeitos de caráter, nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus, ela vai arrebentando tudo e limpando, né? Tornando o seu ambiente, né? O seu interior, um ambiente agradável. Lucas 8,11 compara a palavra de Deus com a semente. Né? Na verdade é a parábola do semeador ali. A palavra de Deus é a semente, que é jogada em vários solos diferentes, mas em cada solo ela tem ali, né, dependendo de como o solo recebe, ela vai agir de uma forma. Né? Mas quando ela cai no bom solo, aquela pessoa que a recebe bem, que a abraça, ela cresce e produz muito fruto. Então essa é a palavra de Deus. Né? Lance a palavra de Deus ou deixe que a palavra de Deus caia no seu coração e você verá a transformação na sua vida. E em Mateus 4,4, né, o episódio ali onde Jesus enfrenta o inimigo tenta fazer com que Jesus caia nas suas ciladas, nas suas armadilhas, e Jesus está ali com fome, ele apresenta ali mostra aquele terreno cheio de pedras que se pareciam com pães, e ele fala, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde com a palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele responde com a palavra de Deus, é um texto que demonstra o poder da própria palavra de Deus. Ele declara, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra de Deus é comparada aqui como um tipo de pão. Assim como o pão alimenta o homem, mas Jesus declara que esse pão não é o suficiente para a sua vida. Ele precisa ser alimentado com outro pão. E esse pão é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro pão
que fortalece o espírito do homem. Não há vida espiritual sem a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus. Próximo tópico, o poder criador da palavra de Deus. Essa parte da lição, ela é muito importante e ela tem que ser bem compreendida, né? Alguns têm dificuldade ou pulam essa questão, não acham tão interessante, mas essa é a mais interessante, mais importante de todas aqui, no que diz respeito à ação da palavra de Deus na nossa vida. Vamos ver esse verso, presta atenção no verso. Hebreus 1, 3 diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Em outro verso, né, nós temos mais dois aí, ó. Vamos juntar tudo aqui. Salmos 33, 6 fala assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. E lá em Salmos 33, 9 fala: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Qual o poder da palavra de Deus? Poder total. Né? O primeiro verso lá em Hebreus fala que Jesus ele sustenta. Né? Ele não está falando do passado, sustentou, criou, não. É o presente, ele sustenta. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. Você está vivo? Você está assistindo esse vídeo? Né? Eu estou vivo aqui, fazendo o vídeo para vocês. Eu sou sustentado pela palavra de Deus, você também. Só estamos vivos porque a palavra de Deus, né, nos mantém vivos. O poder de Deus nos mantém vivos. Quando Deus criou o mundo, ele foi falando e tudo foi sendo criado. Né? E a gente vê pelos versos que a criação não acabou. Né? O trabalho ali de manter a criação continua em ação nos nossos dias. E tudo é por intermédio da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o poder de Deus. Agora pensa bem. Esse poder criou um universo. Quando a gente estuda o universo, a gente estuda o que é uma estrela, o que é um planeta. Né? Pensa nas dimensões do planeta, de tudo, como tudo funciona, todas as leis que regem a natureza e o universo. Né? A ciência, cada dia que passa, descobre uma coisa nova, é uma coisa tão fantástica. E a gente sabe que tudo isso saiu da mente de Deus. E pela palavra, né, conforme ele ia falando, as coisas iam se fazendo, ia surgindo. Se Deus tem esse poder para manter, para criar e manter o universo, você acha que ele não tem poder para criar você de novo? Para me criar de novo? Olha só, nós somos pessoas defeituosas. Né? O propósito de Deus era que fôssemos perfeitos como Adão, quando saiu das mãos de Deus, ali, Adão e Eva. Mas o homem, né, como diz lá o sábio Salomão, se meteu em muitas astúcias e se deu mal. Né? Ele procurou o pior caminho. E hoje nós estamos aí colhendo o resultado desse trabalho. Nós temos uma natureza pecaminosa, cheia de defeitos, mas Deus ele quer criar em nós um novo homem. Só que essa criação de Deus, ela poderia ser feita assim, do mesmo jeito como foi criado o mundo. Falou e tudo se fez. Mas nesse trabalho de recriação do homem, de mudança de caráter, Deus precisa da nossa autorização. Ele precisa de uma aceitação da nossa parte. A gente tem uma parte a fazer nesse trabalho. E essa parte é pequena. É só permitir que Deus faça. Eu tenho que permitir. Se eu permito, a palavra de Deus me transforma. Olha só, ele recria. O trabalho da criação acontece em mim, né? No meu ser, no meu íntimo. E acontece também no seu, né? No seu íntimo, na sua vida. Então, o poder da palavra de Deus é fantástico. Então, pense nisso, né? Quando você estiver lendo a palavra de Deus, você está lutando ali contra os defeitos de caráter, contra a natureza pecaminosa. Não lute. Você não tem que lutar. Você só tem que permitir que a palavra de Deus transforme você. A palavra de Deus é que vai lutar por você. Né? Ela é quem pode fazer isso aí. Você não pode. Eu não posso. A palavra de Deus é quem transforma. Então, o poder é único e exclusivamente da palavra de Deus. É um poder que vem do Senhor. Né? Vamos lá. Os benefícios de estudar a palavra de Deus.
Bom, a gente viu até aqui que os benefícios são muitos, né? A transformação do nosso caráter é o melhor de todos os benefícios. E a lição vai continuar tocando nessa tecla, né? Olha o texto de Coríntios aqui, um texto muito bonito. 2 de Coríntios 3,18 declara o seguinte: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que esse texto quer dizer? Ele declara o seguinte, que nós somos transformados, a gente está falando de defeitos de caráter, né, de mudança de caráter. Então aqui está o segredo. Nós somos transformados. Como é que a palavra de Deus age? A palavra de Deus age porque quando nós estudamos a palavra de Deus e quando compartilhamos a palavra de Deus, nesse ato de compartilhar e nesse ato de estudar a palavra de Deus, e também no ato da oração, no ato de orar, eu estou contemplando o Pai. Eu estou contemplando o Criador. E quando eu contemplo o Criador, eu sou transformado. Né? Quando eu contemplo a glória de Deus, sou transformado de glória em glória. A glória de Deus transforma o meu caráter, né? Transforma a minha vida. Isso é uma lei universal. Olha só esse texto de Ellen White. Somos transformados pela contemplação. Essa é uma lei, tanto da natureza intelectual quanto da espiritual. A mente vai se adaptando aos assuntos com os quais se ocupa. Né? Se a minha mente se ocupa com coisas sem muito valor, né? Coisas que não edificam, eu também não vou ser edificado. Né? Eu vou continuar no mesmo estado que eu estou, ou pior, eu vou piorar. Agora, se minha mente se aplica às coisas celestiais, às coisas de Deus, eu sou transformado, há uma mudança no meu caráter. Porque isso é contemplação. Né? O tema da adoração na palavra de Deus ele é recorrente, ele é desde o Gênesis até o Apocalipse. A adoração é a principal ferramenta ali de transformação do caráter do homem. Eu sou transformado de acordo com aquilo que eu adoro. Né? Lá no Salmo 115 ele falando assim, que aquelas pessoas que adoram barro, pedra, coisas criadas pelo homem, né? Que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, né? Tem pernas, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam. Né? Essas pessoas se tornam semelhantes a essas coisas que eles adoram. Pode ler lá o Salmo 115, é um salmo fantástico. E ele explica, ele fala justamente dessa questão. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Né? Os deuses, os ídolos de prata e de barro não servem para nada, não tem função nenhuma. Né? São estáticos, são mortos, e quem adora, quem se dedica a esse tipo de idolatria se torna semelhante a eles. Inútil, né? E sem função, sem vida espiritual, né? Sem força espiritual. E aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade se tornam semelhantes no caráter, ó, não confundem, não vão tirar conclusões erradas do que eu estou falando aqui. Se tornam semelhantes no caráter, né? Se tornam semelhantes a Deus. Então é isso, né? Os benefícios do estudo da palavra de Deus. Agora vamos falar sobre a aplicação, aplicando a palavra de Deus. Lá em João, 1 de João 1,7 vem declarando o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Né? Se nós andarmos na luz, lembra que a palavra de Deus é luz? A gente leu lá no início do estudo. Né? Se nós andarmos na luz, nós todos como um corpo, né? Haverá comunhão entre os irmãos. Por que tem tanta confusão dentro da igreja, tanto problema? Né? Porque as pessoas, nem todos estão andando, né, em comunhão com a luz, com a verdade. Uma vez, no lugar onde eu trabalhava, nós tivemos um problema lá de... Né, estava acontecendo muito conflito entre os irmãos, lá debates intermináveis, uma confusão tremenda. E o gerente, que era uma pessoa muito espiritual, né, uma pessoa que eu admiro até hoje, ele fez um culto. E nesse culto ele fez uma comparação que eu nunca mais esqueci. Né, nossa salinha de culto, né, tinha uma mesa, não era um púlpito, não era um altar, era uma mesa de escritório.
E ele estava ali atrás da mesa, com a palavra de Deus aberta ali sobre a mesa. E ele falou assim, olha, imagine que essa mesa é Jesus. Se cada um de vocês aí, né, que todos estavam ali reunidos naquele salão ali, se cada um de vocês sair do seu lugar e andar até a mesa, automaticamente aquele irmão que está longe do outro irmão vai ficar perto um do outro, né? Então todos estão espalhados ali no salão, cada um sentado na sua cadeira, né? Alguns em dupla ali, outros em um trio ali, outros estão sozinhos, né? O espaço era grande, então todo mundo espalhado ali. Mas se todos saíssem do seu lugar e fossem até a mesa, automaticamente todos ficariam juntos, todos se uniriam. Então ele falou assim, imaginem que a mesa aqui é Jesus. Se todos saírem do seu lugar, olharem para Jesus e caminharem na direção de Jesus, automaticamente as diferenças acabam, né? Então, qual a solução para os problemas, não só na igreja, mas no mundo, né? Olha quanta confusão tem no mundo. Se todos olhassem para Jesus e caminhassem na direção de Jesus, não olhando para o seu vizinho, não olhando para o seu amigo, para Jesus, né? Se todos andassem na direção dele, automaticamente todos se uniriam, né? Haveria harmonia entre todos e haveria paz. Se não existe paz, sabe qual é o segredo? Porque não existe paz? É porque não olhamos para Jesus. Estamos olhando para nós mesmos, ou estamos olhando para a vida do meu irmão, do meu próximo, apontando seus erros, seus defeitos. E não tem como ter união assim. Impossível. Só existe união em Cristo. Um outro texto também importante aqui desse tópico é Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha aí o segredo da vitória do cristão. Jesus é o que concede força. E em Cristo nós podemos tudo. Mas como é que nós alcançamos isso? Estudando a palavra de Deus. É por intermédio da palavra, né? Por meio da palavra. Sem a palavra, isso não é possível, né? Tem gente que acha que encontra forças em algum outro lugar aí. Não adianta você ficar sentado, meditando, pensando em Jesus, sem o conteúdo da palavra, sem as promessas dele na sua mente, né? Você vai mastigar aquelas promessas, você vai pensar, você vai meditar sobre as promessas. E a luz ali, ela vai, conforme você mastiga, conforme você medita, a luz vai brilhando cada vez mais forte no seu ser e espantando as trevas. E aí nós temos poder, né? Aí eu posso declarar que posso tudo naquele que me fortalece, né? Só falar que acredito em Jesus não resolve. Compartilhando a palavra. Tópico final, né? Nosso trabalho, nossa missão é levar o evangelho a outras pessoas. Eu tenho que compartilhar a palavra. A palavra não pode ser guardada a 7 chaves. Não adianta você ter uma Bíblia e colocar aquela Bíblia ali em cima da sua estante aberta no Salmo 91, acreditando que ela vai espantar os maus espíritos, ou espantar as coisas ruins, porque a palavra de Deus não é amuleto. Hoje amuleto não existe, isso é besteira, isso é bobagem. A palavra de Deus não é amuleto e ela não espanta nada de mal. A palavra de Deus só vai funcionar se você ler. E vai funcionar mais ainda se você ler para outras pessoas, se você contar as novidades que você encontrou ali para outras pessoas. Porque se você guardar só para si, não vai ter muito benefício não. Você tem que compartilhar com alguém, você tem que levar. E você vai sentir vontade de levar. Quando você encontra, quando você entende, né? Quem não tem esse desejo porque não entendeu ainda. Quando você entende o Evangelho, quando você descobre a luz do Evangelho, as boas novas, você não consegue ficar calado. Você quer contar para todo mundo. Você quer e você vai, né? Então, quando surgir esse desejo, não reprima ele não. Não reprima. Deixe sair. Abra sua boca e comece a falar. Fale de qualquer jeito, né? Pode falar pessoalmente, pode mandar uma mensagem, telefona, manda carta, manda e-mail, faz do jeito que você quiser, mas fala, né? Conta para todo mundo. Olha o que diz Isaías 50, capítulo 50, verso 4. O soberano Senhor deu-me uma língua instruída para conhecer a palavra que sustém o exausto. Ele me acorda manhã após manhã, desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Então, todas as manhãs, o Pai fala conosco, né? O Espírito Santo fala com a gente, né? A gente tem só que aprender a ouvir. Ele fala e ele nos concede, né,
um entendimento, sabedoria, nos concede entendimento e sabedoria e nos dá uma língua instruída, né? Tem outras versões traz uma língua erudita, né? A língua dos sábios, para ensinar, para falar. Por que você tem, por que você ganha da parte de Deus todas as manhãs uma língua erudita? Para você poder falar com erudição para outras pessoas. Não é falando para você mesmo, né? Você não vai ficar de frente para o espelho conversando com você. Você vai falar para outras pessoas, né? Dentro da sua casa, com sua família, com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho, amigos de escola. Não, o que não falta é gente no mundo para você falar. Né? Tá cheio e um monte de gente que precisa ouvir. Não escolha, não fique escolhendo pessoas também não. Deixa o Espírito Santo usar você, ele vai te levar você na pessoa certa, no momento certo. Essa questão do momento certo é muito importante, porque o Espírito Santo é quem nos conduz. Lembra que na lição passada a gente viu que o Espírito Santo não deixou que Paulo pregasse numa determinada região da Ásia, mas encaminhou ele para uma outra região, porque aquilo não era o momento certo para pregar ali. O Evangelho chegou ali depois. Então deixe que o Espírito Santo use você, trabalhe com você e deixe ele trabalhar na sua linguagem, na sua fala. Né? O dom de línguas de que fala a palavra de Deus, ele se manifesta de muitas formas. Para falar nisso, vou deixar aqui um link, né? Clica no card aqui que vai aparecer aqui em cima, você vai ser direcionado para uma entrevista com um estudante de teologia que recebeu o verdadeiro dom de língua. Veja como Deus trabalha. E olha como esse texto se cumpriu na vida dele. Né? A gente está falando de língua erudita. Preste atenção, lembre do texto e assista a entrevista, vocês vão entender o que eu quero dizer. O verdadeiro dom de línguas. Por que eu estou falando verdadeiro? Olha, tudo aquilo que Deus faz, o diabo imita, para enganar as pessoas. Ele imita. Então, assim como existe o verdadeiro profeta, tem o falso profeta. Assim como existe o verdadeiro dom de língua, tem o falso dom de língua. Tem o verdadeiro dom de cura, tem o falso dom de cura também. Tem um monte de gente sendo curada aí, acreditando que foi curado, mas olha, cuidado para não cair nessa, hein? Porque a doença continua aí e depois o negócio se manifesta de um jeito terrível. E talvez até irreversível. Né? Então, muito cuidado com essas curas aí, com esses avivamentos estranhos que existem por aí. Né? Busquem sempre tudo aquilo que vem, que esteja de acordo com a palavra de Deus. Né? Provai os espíritos, diz a Bíblia. Provai os espíritos se procedem de Deus. Porque existem os espíritos, né, que procedem de Deus, né? Existem os anjos trabalhando com a gente, né? Os anjos ministrando junto conosco aqui, e existem os outros anjos, né? Aqueles que estão fazendo o trabalho ao contrário. Timóteo, 2 de Timóteo 4,2 declara o seguinte, para a gente finalizar: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha só que verso incrível. Nós temos que pregar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Né? Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Então a palavra de Deus é usada para repreender, é usada para exortar, é usada para corrigir, para ensinar. Você usa a palavra de Deus de várias formas. Só não use da forma errada. Tem gente que usa a palavra de Deus como se fosse uma clava para bater na cabeça dos outros. Né? Tem gente que adora falar assim, eu vou falar umas verdades para fulano de tal, né? Fulano de tal ali na igreja, que está fazendo, né, às vezes está fazendo uma coisa meio atrapalhada ali, aí você pega a palavra de Deus, eu vou dar uma pancada na cabeça dele, uns textos aqui, separei uns textos bons para mostrar para aquele irmão. Irmão, esse não é o Espírito. Jesus não fazia isso. Jesus não usava a palavra para bater em ninguém, para humilhar ninguém, né, só para mostrar a condição desgraçada que a pessoa vivia. Não. A palavra de Deus era usada para elevar o homem da sua situação, né, para tirá-lo do lamaçal, para fortalecê-lo. Quando a palavra fala em corrigir ali, em repreender, não é no sentido só de você dar uma bronca em alguém. É repreender no sentido de orientar, de você, a pessoa está num mau caminho, você colocar ela num bom caminho, com todo amor e mansidão. Olha o que o texto fala, hein? Paciência com toda paciência. Nós temos que ter a paciência. Paciência que vem do alto, não a nossa, viu? Porque
nossa natureza não é nada paciente. Né? Um ou outro aí tem uma paciência aí assustadora, né? Mas a maioria de nós não tem paciência de nada, nenhuma. Então nós precisamos da paciência que vem do céu. Nós precisamos de tudo que vem do céu. Né? Tudo que é humano não serve nesse trabalho, não. Não serve. Então deixe que Deus use você, né? Que deixemos que Deus nos use, que Ele trabalhe com a gente, né? Trabalhe conosco, para que a gente possa levar esse evangelho maravilhoso para todos que precisam ouvir essa bendita verdade. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.